Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Eu espero que você esteja bem na presença de Deus. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez. Obrigado por você estar aqui no meu canal. Eu quero pedir que você que não é inscrito, faça a sua inscrição, me ajude a alcançar outras pessoas para que o canal cresça também. Hoje nós vamos abordar aqui a lição de número 13 das lições bíblicas para a escola dominical. A leitura da Bíblia e a educação cristã é o tema da lição de hoje. O texto áureo é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar até que eu vá. Palavras do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. A verdade prática dessa lição diz que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Nós vamos trabalhar aqui nesta lição mostrando a importância da Bíblia como ferramenta de ensino e aprendizado para a vida em todas as áreas do nosso viver. Praticar a palavra de Deus é necessário, mas como praticar sem conhecê-la? Como é que você vai praticar se você não conhece algo? Você precisa examinar as Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras a fim de que você possa endireitar a sua vida, corrigir os seus erros e então poder viver conforme aquilo que ela orienta para a nossa vida. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão na nossa vida. A escola bíblica dominical é um tempo extraordinário para a educação cristã. Se faz a aplicação da educação cristã de várias maneiras, e uma delas é na escola bíblica dominical, que é a maior escola de todo o mundo. De forma gratuita, acontece em praticamente todas as igrejas, gera discípulos, gera obreiros também, pessoas que vão trabalhar na obra do Senhor. A fonte para o ensino na escola bíblica dominical é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo Jesus. Nós vamos então aqui para o primeiro tópico da lição. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. A escola dominical, ou simplesmente, escola bíblica dominical, é por excelência um ensino bíblico de forma sistemática. A Bíblia é o livro base para o ensino, para o aprendizado na escola bíblica dominical. Normalmente os currículos de escola dominical, aqueles que seguem revistas, como esse é o caso aqui que nós estamos trabalhando aqui no vídeo, que é as lições bíblicas da CPAD, mas existem outras, A igreja que eu faço parte mesmo, por exemplo, tem a sua própria revista de escola dominical. A revista chama Ensinar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link com uma amostra da revista para você conhecer. Eu sou o editor-chefe da revista de escola dominical, revista Ensinar, disponível não só para a nossa igreja, mas para toda igreja que tiver interesse. É feito um currículo, é tudo um estudo sistemático da palavra de Deus, abordagem clara, onde a pessoa vai realmente compreender e conhecer a palavra de Deus. A escola bíblica dominical é importantíssimo. Se você me perguntar, pastor, qual que é o culto mais importante? Eu tenho condição de ir em um culto apenas por semana, por trabalho, por qualquer uma outra razão. Eu diria para você que o culto mais importante é a escola bíblica dominical. Aliás, eu fui formado na escola bíblica dominical. A minha formação de fé, quando criança, nós morávamos longe da igreja, não tínhamos carro, tínhamos que andar 14 quilômetros, ida e vinda, para ir para a igreja. E o culto que o meu pai priorizava em nos levar era a escola bíblica dominical. E eu devo muito à escola bíblica dominical por aquilo que produziu em mim no sentido de caráter cristão. No contexto da escola dominical é muito importante observar esse método que eu estou falando aqui, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. As lições elas não podem desviar-se do foco, elas não podem perder o foco. Você tem na revista qual que é o objetivo a ser alcançado. Você então precisa seguir esse objetivo.
E isso é importantíssimo para que a escola bíblica dominical obtenha o resultado necessário. A escola dominical terá cumprimento o seu papel educacional na vida do cristão à medida que a mudança vai acontecendo de forma perceptível, a mudança vai atestando que a pessoa realmente se converteu. A escola dominical imprime isso no sujeito, a educação cristã na vida do novo convertido, ajudando na sua santificação, e aqueles que já estão na igreja também há mais tempo têm a oportunidade de ir melhorando e amadurecimento. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. A Bíblia é o nosso manual de regras de fé e prática. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela foi escrita, sim, há muitos anos atrás, onde não se tinha o avanço tecnológico de hoje, não se tinha as descobertas científicas de hoje, mas as necessidades da alma das pessoas eram as mesmas. Os desvios morais que se tem na sociedade hoje nada mais é do que uma continuação dos mesmos desvios morais que tinham antigamente. Dentro da teologia existe uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar. Aliás, a hermenêutica não é uma matéria teológica, né? Existe a hermenêutica do direito e tantas outras matérias que utilizam desse método de interpretação. Mas falando aqui da hermenêutica bíblica, da hermenêutica teológica, o que aquele que vai ministrar faz? Ele pega o texto bíblico, escrito numa linguagem para aquele tempo que foi escrito, e ele então vai fazer uma ponte entre a linguagem antiga do texto para a linguagem atual, para que essa geração possa compreender. É exatamente isso. Ele vai atualizar aqui a linguagem, não o conceito doutrinário, o conceito teológico, a fundamentação bíblica teológica, não, essas permanecem inalteradas. É apenas uma aplicação da linguagem antiga do texto para a nossa linguagem de hoje. Existem traduções bíblicas que já fazem isso propriamente dito. Eu recomendo aqui para você, por exemplo, para você ter em casa, algumas igrejas adotam, né, essas versões no seu culto, na sua liturgia. Por exemplo, a igreja que eu faço parte, a versão adotada para leitura no culto é a Almeida atualizada. Existem outras versões, a NVI, Nova Versão Internacional, a NVT, essa versão é Nova Versão Espetacular, Nova Versão Transformadora. Existem outras versões, a King James, a NTLH, Nova Linguagem Tradução de Hoje, né, que vai Nova Tradução Linguagem de Hoje, né, a NTLH, que vai ajudar você a compreender melhor aquilo que você está lendo. Lembrando que, em suma, a palavra de Deus não pode ser revitalizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Nós é quem precisamos mudar a nossa vida para nos encaixar de acordo com o padrão bíblico apresentado, ok? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que a escola bíblica dominical é o espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Segundo tópico aqui da lição é a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A palavra educação vem do latim, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. A educação cristã se fundamenta na revelação bíblica. O seu livro, o texto é a Bíblia. E a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das Sagradas Escrituras. É o que eu falei lá no início do vídeo, né? O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão, que é ir pregar, ensinar, batizar. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Não é? Ganhar só não é suficiente. O indivíduo que aceitou a Jesus, ele precisa ser consolidado na fé. E essa consolidação
vai se dar a partir do discipulado. O discipulado é de extrema importância para que o indivíduo, então, firme-se na sua jornada de fé. Isso é responsabilidade de cada um de nós, não é só da liderança, né? A educação cristã, no processo de desenvolvimento do caráter do cristão, serve então para que as pessoas sejam estabelecidas de fato no reino de Deus. A educação cristã acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificado ao exame minucioso das Sagradas Escrituras. Não é aquela leitura corrida, como se lê um jornal, uma revista ou um artigo qualquer, mas uma leitura cuidadosa, minuciosa, aprendendo. É aquilo que o salmista disse lá no Salmo 1, que bem-aventurado, aí depois dele dizer que não anda, que não assenta, não segue o conselho dos pecadores, essa pessoa é bem-aventurada porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe o que é isso? É, na verdade, um exame cuidadoso das Escrituras, e todos nós precisamos disso. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição de hoje é que no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. O nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Então ele deu o exemplo de alguém que instruía as pessoas à sua volta, em específico os seus 12 discípulos, mas não se resumia aos 12 discípulos. Tanto é que, vez ou outra, a gente depara com textos dizendo que Jesus estava ensinando as grandes multidões, né? Tópico 3 aqui da nossa lição: é preciso ler a Bíblia diariamente, meu irmão. A disciplina tem relação no conceito geral e até de maneira pejorativa no nosso meio evangélico, como algo que traz uma conotação de castigo, de punição, mas disciplina aqui no sujeito, nesse fato específico aqui, melhor dizendo, tem a ver com matéria de ensino e tem a ver com zelo. O zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Entre elas estão a oração, a leitura bíblica, o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa disciplina de ter corriqueiramente, ter uma vida habitual de leitura da Bíblia, de oração, de jejum. Isso faz parte da nossa conduta de vida cristã. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa, literalmente, um aprendiz, ou seja, uma cópia do seu mestre. Nisso aqui, nós temos algo que é muito importante. Alguém, para ser discipulado, ele precisa ser ensinável. Alguém que não é ensinável, gente, ele não consegue aprender. Tem gente que já acha que sabe tudo. Tem um outro problema. Alguém, para ser ensinável, ele precisa estar disposto a abrir mão daquilo que ele já sabe. O discipulado, muitas vezes, tem mais a ver com desaprender aquilo que você aprendeu de maneira equivocada do que você aprender coisas novas. Aprender coisas novas, todos nós já temos essa predisposição, né? Nós temos essa predisposição para o novo. Agora, quando é abrir mão de algum conceito equivocado nosso, um pensamento equivocado, algo distorcido, aí já é um pouco mais difícil. Porém, para sermos discipulados, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos equivocados. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar o mais possível parecido com Jesus. É isso que significa ser discípulo. Um dos aspectos ainda em relação à vida devocional é a questão da adoração, né? Um dos aspectos da adoração é esse culto devocional. Não se refere ao culto público, aquele que você vai na igreja, que você celebra junto com os irmãos lá, naquele momento de comunhão. Mas é aquele praticado de maneira individual, na sua casa, em algum ambiente que você vai no secreto, no monte, de alguma maneira que você tira aquele tempo reservado para adorar ao Senhor, para ler a sua palavra, para orar, para clamar ao Senhor, para ouvir a sua voz.
O devocional inclui oração, louvor, leitura da Bíblia. Essa atitude é uma atitude que precisa ser diária na nossa vida e isso vai nos fortalecer nas nossas práticas cristãs no dia a dia. O que você precisa guardar desse tópico 3 é o seguinte: quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Jesus, tá bom? Por fim aqui, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu já me deparei com gente dizendo, olha, eu não vou na escola dominical porque eu já conheço tudo que vai ser dito lá. Que presunção mais ridícula e absurda. A nossa vida é uma vida de constantes aprendizados. Ai daquele que bate no peito e diz que já sabe tudo. Na verdade, quem faz isso é um sinal que ele não sabe coisa alguma. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se inscreva no canal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos aí. Deus te abençoe e fique na paz.